esse todo o processo de construção desse grande evento, né? E como vocês sabem, a gente constrói isso de forma autogestionada, horizontal, né? Com muitas instituições, com muitos coletivos, e aí a gente, né, já pede desculpa caso falte alguém, mas a lista é grande. Acredito que a gente conseguiu contemplar todos e todas que estiveram envolvidos e envolvidas nesse processo. Em primeiro lugar, a gente gostaria muito de agradecer a Fiocruz daqui de Pernambuco, né, que cedeu esse espaço, né? Então, muito obrigado. E aí a gente acredita que isso é um passo, né, para a gente estar ainda somando mais e mais com essa agenda da saúde e agroecologia, né? E estamos aqui fortalecendo a agroecologia, fortalecendo o SUS. Então, muito obrigado por abrir a casa, né, para a gente. E também a Fiocruz do Rio de Janeiro, que já é uma parceira histórica, né, do Coletivo Nacional de Agricultura Urbana. Então, também estamos aqui, vamos, seguindo. E também queria agradecer aqui, né, a presença da Secretaria Executiva da Agricultura Urbana, né, uma referência aí para a política municipal no Brasil. Muito obrigado, né, de extrema importância, né, contribuindo em diversos, né, não consigo nem citar tudo, né, mas assim, queria falar especialmente, né, algumas mães que trouxeram a importância da carreta da primeira infância lá, né, deixar com que quem está aqui com seus filhos e filhas possam participar do evento com qualidade, mas não só isso, né, garantir que toda essa estrutura aconteça e de fato dialogue com a cidade. Então, muito grato. E também queria agradecer ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, presente, né, vindo de Brasília para cá, tanto a superintendência local, mas também o Ministério todo aqui. E o Ministério do Desenvolvimento Social também, né, outro ministério parceiro que está aqui, né, mandou equipe para cá, né, a gente construindo junto esse programa nacional, né, de extrema importância. E também, quando a gente olha para o governo federal, é importante falar de onde a gente está partindo, onde a gente está pisando, né? E a gente parte do campo progressista, e a gente queria muito agradecer, né, aos parlamentares, né, que apoiaram diretamente, né? Então, a gente teve aqui a contribuição direta e a presença mais do que especial da deputada estadual Rosa Amorim, né, que é uma grande liderança daqui da gente. Tivemos também apoio da deputada estadual Dani Portela, daqui. Tivemos apoio da vereadora Jo Cavalcante, né, parceira histórica aí do MTST com a Cozinha Solidária. Tivemos também uma grande parceria com a vereadora Cari Santos. Então, a gente conseguiu articular uma rede de parlamentares que estão comprometidas, né, com a agricultura urbana e com a agroecologia. Mas também queria trazer que tivemos parceria de parlamentares de outros estados também, né? O deputado estadual Marquito, de Santa Catarina, também contribuindo diretamente com o evento. O deputado estadual Flávio Serafini, do Rio de Janeiro, também. O deputado estadual Ralelino, do Rio Grande do Sul, né, também fortalecendo esse evento. E o vereador William Siri, do Rio de Janeiro, né? Então, muito obrigado, né? E tiveram vários outros parlamentares que contribuíram direto e indiretamente, mas esses são os que a gente conseguiu coletar, que tiveram aqui com esse processo de construção todo com a gente. E também não tinha como não trazer a complexidade de instituições parceiras, né, que fizeram isso daqui acontecer, né? Então, né, em nome aqui da professora Mônica está aqui, né, ó, em nome da professora Mônica aqui, ó, representando, mas eu vou trazer que um agradecimento a todas as instituições, na Universidade Federal de Pernambuco, né, dialogando direto com a gente, a Universidade Federal Rural de Pernambuco também, junto, a UNB também contribuindo diretamente de Brasília, o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, né, disponibilizando sua equipe pela FUNCERN para estar junto. Também da Rural, a Incubacop, né, que foi a incubadora essencial para fazer com que esse recurso chegasse na ponta diretamente. A FADURP também, a Fundação de Apoio da Universidade Federal Rural de Pernambuco. A FUNCERN, também lá do RN, que conseguiu fazer com que a feira acontecesse, fazer tudo chegar aqui. A CONAB, né, a Companhia Nacional de Abastecimento, viva o PAA aí que doou boa parte do nosso alimento, veio da agricultura familiar por meio de doação do PAA, da CONAB. O CERALP, Centro de Estudos Rurais e Agricultura Urbana e Periurbana, também presente. O SESI, da Coordenadoria Ecumênica de Serviço também, que apoiou com a gente financeiramente, né, aportando recursos para o projeto, para que isso acontecesse.
O The Pollination Project, uma organização internacional que garantiu diversas passagens para que a gente tivesse um encontro com 21 estados representados aqui, de fato, um encontro nacional. O Instituto Pax, também, que contribuiu diretamente. O CCBA, Centro Cultural Brasil e Alemanha, que também está com a agenda de agricultura urbana aqui em Recife. Muito obrigado pela parceria. O ERA da UNB, na Extensão Rural e Agroecologia, o núcleo da UNB também presente, somando. A Articulação Nacional de Agroecologia, somando, né, desde sempre com o GT, com diversos apoios. A ABA, Associação Brasileira de Agroecologia. Aqui também é um encontro, é um pré-CBA, né, um aquecimento do que vai ser o Congresso Brasileiro da Agroecologia também no Nordeste. Então vamos dar essa cara. E também a SPTA, também a grande parceira aqui do território na Paraíba, no Rio de Janeiro, estando sempre junto. O AUE, lá de Minas Gerais, muito importante, muito bom. E aí também trazer essas organizações parceiras locais, né, que toparam a empeleitada de fazer junto, de co-construir. Né, essas organizações que só conseguiram fazer isso porque todas essas outras organizações disseram que estavam junto para a gente fazer junto. Então, um salve especial ao Centro Sabiá, né, que disponibilizou a equipe, está todo mundo junto. Um salve aí para a Associação Capivara também, que está aí fortalecendo, somando. Um salve para a Cozinha Solidária do MTST, né, garantindo aí soberania alimentar, alimentação de qualidade, né, feita direto da periferia para a gente. As Mãos Solidárias do MST também, uma grande parceria que a gente conseguiu construir nesse tempo. A FASE, né, nossa parceira da articulação da agricultura urbana e periurbana. A Casa da Mulher do Nordeste também, somando, trazendo várias pautas relevantes para aqui, para o nosso diálogo. O Quintal Agroecológico aqui, garantindo toda a transmissão ao vivo. Vai ficar tudo salvo lá. Quem quiser depois saber como foi, rever alguma coisa, está tudo lá disponível no YouTube. O Centro Nordestino de Medicina Popular também apoiando sempre. E o Núcleo de Apoio aos Eventos, que é o nosso alojamento, o NAI, que conseguiu disponibilizar 80 vagas aí para estar apoiando. E, principalmente, né, o que a gente gostaria muito de agradecer são todas essas redes territoriais de 21 estados, né, que fizeram isso acontecer, que se organizaram na base para estarem presentes aqui nesse encontro. Então, um salve a todos os agricultores e agricultoras que se organizaram para estar aqui. E aí a gente quer, né, cada vez mais avançar na nossa pauta de que se o campo e a cidade se unir, a fome não vai existir. Então a gente vai puxar aqui uma palavra de ordem que a gente avança. A gente tem a palavra de ordem clássica da agricultura familiar, que se o campo não planta, a cidade não janta. E a gente acredita que se o campo e a cidade se unir, a fome não vai existir. Se o campo e a cidade se unir, se o campo e a cidade se unir, é isso, um salve, galera. E vamos para essa mesa agora, continuar. Juliana, chega mais para estar contribuindo com essa mediação. Ah, tem uma coisa. A gente queria registrar isso, então a gente queria convidar, desculpa, esqueci, a comissão organizadora que construiu isso. Por favor, sobe aqui para todo mundo ver quem é que está construindo. A gente fazer uma foto aqui oficial. Vamos lá, todo mundo aqui que participou desse processo de construção. Chega mais, gente. Chega, Mirinha, secretaria, bora! Cadê o pessoal? Cadê o pessoal do laboratório do NEPAG? O NEPAG, né, sempre aqui, a professora Mônica, o LAEP também, o laboratório. E anunciando para vocês, o ENAL já tem um fruto concreto, que a gente teve um projeto de extensão aprovado para fortalecer a agricultura urbana aqui, né, com a professora Mônica e a professora Isabela. Então, o que está sendo construído aqui, essa cartografia, isso é só um primeiro passo de um projeto que ainda vai ter muito desdobramento. Vamos lá. Ei, Janja, bora ver. Peraí que tem. Tá chegando, tá chegando. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá.
Eita, solou, vem solou. Pera aí. Vocês viram, né? 10 anos para botar esse encontro de pé. Eu contei para vocês, né? De 2015 aqui a gente está 10 anos fazendo essa caminhada, mas foi uma luta, mas é muito, sobretudo, agradecer, né? Quem topou essa aventura, né? Com a gente, de chegar até Recife durante todos esses anos, né? E, novamente, né, a gente falou no primeiro dia, e lembrar que também é um encontro construído por quem não está aqui, né, por quem não conseguiu chegar aqui em Recife. Então, é isso. São muitas... Hoje, né, a gente teve essa mística, né, do rizoma, né, das raízes das árvores, né? É muita coisa que vai se estendendo para fazer um encontro popular como esse, né? Popular, porque a gente veio dizendo, né, de quais agriculturas urbanas a gente está falando. A gente não está falando da hidroponia no terraço do shopping da Zona Sul, é popular, é da periferia, não é? Das mulheres todas que a gente conheceu nesses dias. Mas vamos lá. Pessoal, e aí nesse sentido, uma pergunta, quer dizer, um informe muito rápido. Quem não ainda preencheu a lista de presença que está circulando, que está todo mundo aqui, né? Mas tem que estar no papel também. Então, assim, assinar a lista de presença, ela está circulando, tá bom? Por favor. E é um registro, inclusive, na letra de quem está fazendo história desse encontro. Quem não assinou? Eita! Não, gente. Depois vão dizer que foi um encontro que só tinha 30 pessoas. Não pode, não. Tá circulando, tá circulando. E quem não acessou, depois ir ali, né, com o pessoal, ver onde é que está a lista, tá bom? Pessoal, então vamos lá, a gente está com 1 hora, né, de diferença da programação inicial que a gente tinha organizado, mas faz parte. Então, a gente pede a colaboração de todo mundo, né, para a gente se chegar bem junto agora, nesse momento super importante. É um momento que, no primeiro Encontro Nacional de Agricultura Urbana, a gente teve também com muita força, que é o momento que a gente traz para discutir sobre as políticas públicas para a agricultura urbana no Brasil. Né? Isso é fundamental, ainda mais depois de tudo que a gente escutou, que a gente viu, que a gente sentiu, não é? Não só sobre as potências, mas também sobre aquilo que nos indigna, não é? Porque a ausência, negligência, violências, ela também é um tipo de política que chega no território, não é? A gente está na terra de Josué de Castro, que há muito tempo disse que a fome era um projeto político. A gente está vendo a fome ser arma de guerra, não é? E como que isso também se espelha de como que se chega ou não se chega a políticas nos territórios. Então, esse ano, né, esse segundo Enal, a gente traz de novo, não é, esse espaço. No primeiro Encontro Nacional, lá atrás, há 15 anos, a gente reivindicava uma política nacional de agricultura urbana. E, claro, de que política nacional a gente estava falando, né, ou está falando. Ano passado, a gente teve aprovada uma política nacional de agricultura urbana não regulamentada. Tem ainda muita coisa para se fazer, porque não é só a gente também conseguir construir, né, e aprovar uma política, né, um projeto de lei, mas depois como se regulamenta, como ela é executada, como é que ela chega, não é? Todo um fluxo, né, fluxos políticos fundamentais para que se chegue a quem precisa, né, no território, com um orçamento público, por exemplo.
Então, 10 anos depois, a gente está num outro contexto, mas, ao mesmo tempo, com ainda mais desafios. E aí, para esse espaço, eu vou convidar para estar aqui com a gente, né, para contribuir nesse desafio de tocar, né, sobre essa discussão. Eu queria convidar Ana Santos, da Serra da Misericórdia, do Rio de Janeiro. Responsa. Onde você quiser. Eu também quero chamar as nossas companheiras do Ministério do Desenvolvimento Social, Elisa Lauer. Por favor, Elisa. Por favor, Elisa. Obrigada. Eu também quero chamar a nossa companheira do MDA, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, a Raquel Pereira. Por favor, Raquel. Bem-vinda, Raquel. Obrigada. E, por último, mas não menos importante, Elisabetta Recina, nossa presidenta do Conceia. Bem-vinda, Beta. Obrigada. Por favor. E, gente, a gente falou, né? Já contou, mas como falaram, é bom repetir, né? A gente recentemente começou, né, um novo mandato do Conselho de Segurança Alimentar Nutricional, onde oficialmente pela primeira vez tem uma cadeira da agricultura urbana, e a gente está lá, né, com essa responsabilidade. Então, contando isso também pela pertinência, né, desse debate, ainda mais nesse contexto onde a gente se encontra com outras organizações, movimentos, pautas que se encontram a partir da luta contra a fome, pela garantia do direito humano à alimentação adequada, pela soberania e segurança alimentar nutricional. Bem, então, assim, eu vou passar a palavra para Elisabetta Recina, né, Recine, do Conceia. Muxu, ela está com a apresentação, você pode... Beta, super bem-vinda, super obrigada. A gente pensou, tá, em 15 minutinhos para cada... Tá. Boa tarde. Acho que eu sempre falo que vou usar menos do tempo, vou tentar falar a verdade hoje. Bom, quero agradecer o convite de vocês todas, vocês todos, vocês todes, de estar aqui. Acho que a presença enquanto Conceia, né, a presença aqui nesse encontro, ela se reveste de tantos significados. A primeira vez que eu prestei atenção, há muito tempo atrás, sobre a questão da agricultura urbana, foi assistindo, assim, enquanto urgência, foi assistindo uma entrevista de um jornalista que ele estava com um antigo, eu não sei se é o diretor-geral ou presidente do Greenpeace, e eles estavam no meio de uma praça em Nova York, conversando sobre clima, etc., quando a questão climática acho que não chegava aos pés do que ela está hoje, e esse diretor do Greenpeace virou para ele e falou: se todas as fronteiras de Nova York ficassem fechadas, pelo motivo que for, quanto tempo essa cidade sobreviveria? Por quanto tempo essa cidade conseguiria se alimentar? E aquele negócio ficou reverberando, assim, porque foi uma imagem tão forte, né? Se as fronteiras das nossas cidades hoje, por algum motivo, se fechassem, e muitas vezes, por exemplo, os eventos climáticos extremos fazem isso de alguma maneira, né? Quanto tempo nós, que talvez a maioria de nós hoje vive nas cidades, né? Quem está aqui, quanto tempo a gente sobreviveria, né?
E isso ficou na minha cabeça, e aí essa discussão, aí teve várias atividades no Conceia durante diferentes momentos, e uma vez o Renato Maluf, que foi um dos presidentes do Conselho e é da Federal Rural do Rio, a gente estava conversando sobre isso e a gente estava refletindo o quanto era preciso a gente fazer com que esse conceito de soberania alimentar, que é um conceito nascido, né, dos movimentos camponeses, dos movimentos da terra, pela terra e da terra, o quanto a gente precisa refletir também essas mesmas dimensões que a soberania alimentar chama para o campo, chamar isso para dentro das cidades também. O Conceia tem uma história, e eu vou me focar nisso, né? Eu não vou falar para vocês da importância da agricultura familiar, eu não vou falar o que é agricultura familiar, eu vou falar para vocês um pouco como que o Conceia se aproximou, ou como ele defendeu, ou como ele repercutiu, reverberou a agenda de agricultura urbana. Ele tem um histórico, né? Sempre foi um tema trazido por diferentes sujeitos que integram o Conceia. Eu não sei se todo mundo conhece um pouco melhor ou participa, de repente, de um Conceia estadual ou de um Conceia municipal, ou já passou pelo Conceia nacional. No nível nacional, o Conceia tem uma diversidade de representações muito interessante. Se a gente entende e adota o conceito de segurança alimentar e nutricional, que é todo esse processo, todas as dimensões, todos os sujeitos, que vai da semente, da terra, até essa terra virar, essa semente, essa terra gerarem comida, os caminhos que essa comida percorre, o quanto ela chega ou não chega no prato, perto das pessoas. Então, esse nosso conceito de segurança alimentar, ele puxa todas as diversidades possíveis da nossa sociedade. Então, dentro do Conceia, nós temos representação de povos indígenas, povos e comunidades tradicionais, movimento negro, movimento de mulheres, gente do campo, gente da cidade, gente das águas, defensores de direitos. Então, esse tema ele foi chegando por diferentes aspectos, mas havia talvez de um lado, uma certa incompreensão por parte de alguns participantes do Conselho, uma certa resistência também, no sentido, em algum momento, do próprio governo, que traduzia a demanda por uma ação ou por uma política de agricultura urbana muito reduzida, tanto reduzindo a ela em hortas, por exemplo, a horta na escola, a horta naquele cantinho, ou então achando que eram experiências muito locais, que eram bonitas, interessantes, mas não tem escala, não tem um valor importante naquele território, naquela unidade, mas ela não alçava, eles não enxergavam o quanto ela poderia, de fato, ser uma política transformadora. E isso tem vai e vem, tem briga, tem demanda, etc. E tem um momento muito importante. Aí você põe no slide 6, por favor. Tem um momento muito importante, que é essa conferência, que é a 5ª conferência, que também aconteceu em 2015. E essa conferência que aconteceu em 2015, que ela traz, né, ela dá força para essa chamada que ficou tão forte, que persiste até hoje, que foi usada de maneira legítima, mas também foi usada de maneira não legítima, que é a chamada da comida de verdade, né? Esse lema da conferência, ele ganhou uma força ainda maior quando os 2.000 e tanto participantes dessa conferência elaboram o Manifesto pela Comida de Verdade. Eu não sei se vocês conhecem esse manifesto, mas eu realmente incentivo vocês a conhecerem, porque o manifesto ele teve o objetivo de falar para fora de nós, falar com muitas outras pessoas, que muitas vezes não compreendem o que nós falamos e o que nós defendemos. E ele tem um outro valor ainda, principalmente aquela primeira parte, onde a gente fala para as pessoas o que é comida de verdade,
que ele foi elaborado sem mentira, ele foi elaborado por todas as pessoas que estavam na conferência. A gente foi fazendo um movimento juntando, e ele nasceu, né? Assim, puf, foi um salto quântico, assim, o 100º macaco, e ele traduz o que as pessoas pensam, o que as pessoas acreditavam, o que elas viviam, o que elas cultivam, o que elas praticam. E foi nessa conferência que saiu uma moção, mas também outras propostas para fortalecimento da agricultura urbana. A gente já discutia isso nas nossas plenárias, mas sempre de uma maneira que vai e volta, que reduzia a discussão, não por parte de quem as colocava, mas por parte de quem nós endereçávamos essas demandas. Então, passa, por favor, que eu queria falar um pouquinho o que apareceu nessa conferência. Então, porque a conferência, como muitas que vocês já participaram, ela tem aquele conjunto de propostas. No nosso caso, a gente direciona os resultados da conferência para o governo federal, um lugar que a gente chama Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional. E essa Câmara está assentada hoje, na época também estava, no Ministério do Desenvolvimento Social. Aí o governo recebe isso e ele tem a responsabilidade de, a partir dos resultados da nossa conferência, elaborar o Plano Nacional, né? Então, na 5ª conferência, em 2015, nós propusemos que era importante, era necessário reconhecer a prática da agricultura urbana e periurbana, proporcionando alimentos para autoconsumo e geração de renda, ampliando sua visão para o acesso mais democrático à cidade. Então, já coloca questões que são presentes ainda hoje no sentido do direito à cidade, no sentido da comida ser um elemento da gestão municipal, dos planos diretores, etc. E também uma outra proposta no sentido do fortalecimento das iniciativas, né, da agricultura urbana, para promover formas sustentáveis de manejo de água, privilegiando o cultivo de plantas comestíveis não convencionais e que não consomem muita água. E houve uma moção específica para o apoio ao fortalecimento da agricultura urbana e periurbana, que, se vocês buscarem o relatório da 5ª, está colocando explicitamente a direção de ter uma política e um plano. Pode passar. Aí, quando a gente vai para a 6ª conferência, que aconteceu em dezembro de 23, a gente volta. Eu não sei se vocês sabem que, em 2019, no dia 1º de janeiro, a primeira medida provisória do governo que estava assumindo em 2019, entre outras coisas, ele extingue o Conceia, né? Então, há um processo muito interessante, dolorido, de resistência e de muita resiliência, acho que muito, assim, dialoga muito com o que vocês também fizeram em 10 anos, no sentido da sociedade civil chamar para si a responsabilidade de resistir, de fazer a agenda resistir. Então, entre 2019 e final de 2022, existiu um coletivo muito amplo que articulava diferentes movimentos, organizações, pessoas, para resistir à agenda de soberania e segurança alimentar e nutricional. A gente denominava esse coletivo como Conferência Popular por Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. No final desse período, a gente realiza 2 coisas. Quer dizer, tem várias coisas que nós fizemos, mas uma delas, nós fizemos um tribunal popular. E nós condenamos o governo federal, na figura do então presidente, pela situação de fome no Brasil. Nesse momento, existiam 2 ações no Supremo Tribunal Federal e a gente protocolou a sentença em relação a esse presidente, àquele governo, para que eles tomassem providência. A gente ainda não sabia dos 33 milhões, mas a gente sabia dos 19 da pesquisa anterior. Uma das demandas, quando a gente entra em 2022 e tem todo o processo eleitoral, foi pedir, né, foi levar para a equipe de transição a demanda da volta do Conceia na composição que ele tinha sido extinto, como um ato político de restituir
quem teve a sua militância cassada, né? Então, uma das primeiras coisas que a gente fez em fevereiro de 23, quando a gente volta, foi convocar essa conferência, que aconteceu em dezembro do mesmo ano, que tinha como lema erradicar a fome, garantir direitos com comida de verdade, democracia e equidade. E nessa conferência volta a temática da agricultura urbana. Por favor, volta isso. Aí a gente tem 2 documentos. A gente volta a fazer um manifesto e também tem um conjunto de propostas. Nesse manifesto tem um trecho que a gente fala que nesse caminho é preciso investir em políticas de baixo impacto climático, como circuitos curtos, agricultura urbana e periurbana, hortas comunitárias, giraus de ervas medicinais, pomares de acesso livre, feiras populares, entre outras. Esse manifesto também ele tem esse objetivo de falar para fora de nós, né? Próximo, por favor. E aí tem um conjunto de proposições que, quando fala da questão da ampliação do acesso aos alimentos, na mudança do modelo produtivo na direção da agroecologia, na questão do reforço e da visibilidade a quem realmente faz, quem produz o nosso alimento e a nossa comida. Então, a agricultura urbana, nesse conjunto de proposições da 6ª conferência, ela vai aparecendo em diferentes momentos das propostas. Então, aperfeiçoar os mecanismos de compras públicas de alimentos para a inclusão da agricultura urbana e periurbana. Já tem uma visão que, é lógico que a agricultura urbana ela tem muito um papel no território. Ela cumpre esse papel do território e todas as dimensões que vocês conhecem e vocês praticam. Mas houve também um movimento dentro da conferência de enxergar a agricultura urbana não como uma exceção, mas como um componente legítimo, um componente capaz de fazer, dentro das inúmeras possibilidades de você aumentar a oferta e o acesso de alimentos, a agricultura urbana como um sujeito, como um componente desse processo de ampliação de acesso a alimentos saudáveis. Essa é uma diferença bem importante. Assim, a gente sai da experiência que tem o valor territorial e faz com que as diferentes experiências territoriais ganhem um outro patamar. Depois, estou terminando. Tá. Depois, estabelecer políticas públicas com participação efetiva da sociedade civil, proporcionando recursos para fortalecer os programas de agricultura urbana, ampliar o orçamento público para a agricultura urbana, fortalecer a comercialização, criar um programa de fomento urbano para o desenvolvimento da agricultura urbana e instituir e regulamentar a Política Nacional de Agricultura Urbana e Periurbana, que o povo vai falar, dos ministérios, definindo suas diretrizes para a inclusão nos planos diretores das cidades. A gente sabe o quanto a questão da alimentação, da comida, é algo absolutamente não objeto da administração pública municipal. Quer dizer, a alimentação, os processos de abastecimento, garantir que tem comida nas cidades, etc., virou uma responsabilidade privada. Isso é um movimento que houve no mundo inteiro, aqui foi muito forte também, então isso não tem a ver. Então, são as cadeias de supermercados, são os grandes mercados, etc., que decidem aonde os equipamentos vão ficar, o que eles vão oferecer, a que preço eles vão cobrar, etc. Então, isso é uma mudança de paradigma. Quando você começa a falar que, sim, a gestão municipal precisa pensar na comida que as pessoas precisam ter acesso. Isso tem uma visão tanto de produzir esse alimento, mas também de criar grandes redes, uma capilaridade no processo de acesso. Mudar também a lógica do abastecimento alimentar nas cidades, para que seja muito fácil e para que seja barato, para que seja acessível. Então, a gente tem que pensar como é que as pessoas se locomovem, como elas circulam nas cidades. Será que não seria mais fácil a gente pensar que entre a minha casa e o lugar do meu trabalho, onde muitas vezes eu expendo horas dentro do transporte público, será que nesse circuito de mobilidade urbana eu não deveria pensar também em
equipamentos de abastecimento, para ficar fácil eu poder comprar alguma coisa e chegar em casa, ou fazer um processo também de capilarização de restaurantes comunitários, de cozinhas solidárias, etc. A gente precisa tornar a comida nas cidades um objeto de política pública, para que a gente também consiga, nesse movimento, a gente modificar os padrões da responsabilidade do cuidado alimentar. Isso tem a ver com questões de diferença de gênero, de desigualdades de gênero também. Eu acho que essa é a última. Deixa eu ver. Passa, por favor. Tá. Eu tenho só... Passa próximo, por favor. Isso que eu já falei, o Conceia, além disso, além dos momentos que são os momentos de pico, vamos dizer assim, da participação social nessa agenda, que são as conferências, que vão lá desde da cidade, do território, das regiões, vai para o estado e chega no nacional, o Conceia, historicamente, também, mesmo agora nesse retorno, esse daqui é só um conjunto de recomendações que a gente fez nos últimos 2 anos, a gente voltou a insistir na questão. Além da conferência, fizemos recomendações ao governo federal. É assim que, oficialmente, o Conceia fala com o governo federal. A gente, formalmente, nós somos, esse espaço é um espaço de assessoramento da Presidência da República. Então, quando a gente recomenda alguma coisa, a gente manda para o gabinete da presidência e manda para a Caisan. E aí, tanto em ações mais gerais, como, por exemplo, o Plano Brasil Sem Fome, tem questões de agricultura urbana. A questão do monitoramento do orçamento público tem elementos de agricultura urbana. Então, há um processo de inclusão mais ampla dessa agenda, além da demanda específica de ter a política ou não, de ter o plano. Mas, quando se pensa na questão da alimentação, quando se pensa na questão da ampliação tanto da produção quanto da oferta, a dimensão da agricultura urbana começa a ser incorporada de uma maneira muito mais forte. Aí, próximo, por favor. Tá. Bom, isso daqui, certamente o MDA e o MDS vão falar, então a gente pode pular. E eu só... Isso também, pode pular, pode pular, pode pular. Aí. Eu acho que esse último slide é também um slide que vocês certamente desenvolveram e problematizaram esses dias, porque é o cotidiano de vocês, que são os desafios que a gente tem pela frente, no sentido de fazer com que essas experiências se multipliquem, ganhem visibilidade e se articulem, né? Tem uma questão mais de base, de infraestrutura, de recursos, que tem a ver não só com recursos públicos, para apoiar a questão do acesso à terra urbana, a questão dos insumos necessários, questão da água, etc., mas também pensar como dar sustentabilidade a essas iniciativas, para além da disponibilidade e do trabalho voluntário das pessoas, né? Acho que essa é uma questão que está presente hoje em outras experiências, por exemplo, a experiência das cozinhas solidárias, que nasce do movimento social para dar uma resposta na ausência da política pública, mas qual é a sustentabilidade que a gente precisa dar para essas iniciativas? Porque é importantíssimo que o movimento continue sendo o principal protagonista disso, mas a gente precisa dar sustentabilidade a esse trabalho, né? As pessoas trabalham, as pessoas precisam ter o retorno em relação a esse trabalho, mas a gente também tem que cuidar que não se perca a alma e a essência dessas iniciativas. E acho que tem uma bandeira e uma razão importantíssima de fortalecimento da agricultura urbana, que está relacionada à questão do colapso climático. O quanto as experiências de agricultura urbana e periurbana contribuem para a gente ter processos extremamente valiosos para a gente se adaptar aos eventos climáticos extremos. Isso é um elemento fundamental, além de outros que vocês certamente praticam, conhecem muito melhor que eu, do sentido da gente recuperar o tecido social, além da gente se apropriar das cidades onde a gente mora. Obrigada.
Super obrigada, Beta. Eu vou passar de imediato, então, a palavra para Elisa, pelo MDS, né, que a gente viu com CEA, quem representa, né, também a sociedade civil, e agora a gente passa para o governo, né, ver e saber o que o governo tem proposto e realizado, né, a partir dessas pautas. Então, Elisa, por favor, obrigada novamente. Obrigada. Muito boa tarde a todos vocês aqui presentes. Obrigada aqui, boa tarde aos companheiros de mesa. Iniciar reforçando a satisfação, né, por essa oportunidade de dialogar diretamente com a sociedade civil, né, fazer esse estreitamento dessa relação do governo federal com a sociedade civil. Estou com água aqui, pode deixar. Obrigada. Tem uma apresentação? Vamos levantar para conseguir ver. Vou pegar. Bom, tanto na mesa de abertura como na atividade da tarde do primeiro dia, a gente teve a oportunidade de falar um pouco, né, de como tem sido essa trajetória do MDS dentro dessa agenda da agricultura familiar, da agricultura urbana. E aí, nesse momento, a intenção é que a gente fale um pouco de como a nossa atuação, a partir da construção do programa e do estabelecimento do grupo de trabalho do Programa Nacional, a gente vem desenvolvendo essas agendas, né? Como a gente estruturou esse trabalho e como, então, esses desafios foram vistos por esse coletivo de ministério e os caminhos que a gente pôde construir na superação desses desafios, né? Pode passar, por favor. Quem está passando para eu... Não é essa apresentação. Começa com isso. Isso. Que a gente vai ajustando de uma para outra, né? Bom, então, nesse processo de construir o que foi o primeiro ano do grupo de trabalho do Programa Nacional, né, que é, então, o momento onde os 4 ministérios se reúnem e cada um tem a oportunidade de pontuar aquilo que vem executando da agenda para pensar as pautas que devem ser construídas também em conjunto e como cada um pode contribuir nesse desafio, a gente, ao longo do ano de trabalho, inicia fazendo um processo de identificar quais eram os eixos temáticos que a gente precisava estruturar o nosso trabalho para desenvolver esse diálogo e avançar nessas pautas. Pode passar no próximo, por favor. E aí, são esses eixos temáticos e transversais que a gente estabeleceu para fazer a atuação do grupo de trabalho, né, que é, então, o reconhecimento dos sujeitos da agricultura urbana, a construção e a disseminação do conhecimento dentro da agricultura urbana, o acesso à terra, estruturação e organização da produção, comercialização e abastecimento, gestão e governança, eixos transversais, financiamento e parcerias, né, que permitiram com que cada ministério se encontrasse dentro desses temas, o que já tinha de construção, e identificasse o que era a demanda que a gente precisava avançar conjuntamente, né? Então, a gente teve avanços, por exemplo, como a construção de uma identidade desse programa, para que a gente pudesse, mesmo de forma individual, avançar conjuntamente nesse diálogo. Em relação ao eixo de acesso à terra, a gente teve a oportunidade de iniciar a construção de um acordo de cooperação técnica com o Ministério de Minas e Energias para poder
formular um processo de mobilização das áreas de transmissão de energia a nível nacional para que a agricultura urbana pudesse se apropriar dessas áreas, né, e avançar no aumento da quantidade de iniciativas. A gente teve um curso de formação dos gestores, né? Era importante dizer que nesse processo de construção do grupo de trabalho, né, e de reunião desses ministérios, precisava alinhar o que era de conhecimento e o que a gente queria, então, enquanto grupo, entendia do que era agricultura urbana e como a gente ia tocar essa pauta. Então, esse processo de formação com os gestores foi bastante importante. Deixa eu ver aqui. Pode passar para o próximo, por favor. Isso. E dentro desse processo, no eixo temático de reconhecimento dos sujeitos, né, a gente, no diálogo com os outros ministérios e a partir do que chega da sociedade civil para a gente, uma demanda muito grande dessa identificação do sujeito e do cadastro, né? Como que, ao identificar esse sujeito, a gente oportuniza o acesso a outras políticas públicas. Então, eu queria falar bem rapidamente como um processo de continuidade desse trabalho que a gente apresentou inicialmente do reconhecimento do sujeito, também os sistemas de cadastro que a gente tem. Então, para a gente pensar em chegar num cadastro específico da agricultura urbana, né, que possa reconhecer os sujeitos enquanto classe trabalhadora, agricultor urbano, a gente precisou partir daquilo que já existe em cada um desses ministérios. Então, vou passar bem rapidamente, né, o que foi esse trabalho de identificação desses cadastros e a possibilidade de avanço que a gente tem agora, para que depois a gente possa avançar no que a gente poderia dizer de um plano ideal, de um cadastro específico da agricultura urbana, né? Pode passar, por favor. Então, no âmbito do MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, que é um cadastro, o CAF, né, o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, que tem como objetivo geral identificar e qualificar as unidades familiares de produção, os empreendimentos familiares e rurais e as formas associativas de associação de organização da agricultura familiar. Ele é criado pelo Ministério e aplicado na ponta pela rede emissora, né? A gente organizou essa tabela, e depois a gente pode manter disponível a apresentação, com critérios, verificação da aplicação da agricultura urbana, os benefícios gerais e a efetividade, mas eu não vou me ater em falar de um por um para a gente não extrapolar o tempo, para garantir a oportunidade, né, do diálogo e de ouvir vocês também. E aí, no final, numa tabela resumida, a gente faz uma breve comparação desses cadastros de cada ministério, de como, de fato, ele atende. Então, pode passar, por favor. Bom, no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego, a gente tem o CADSOL, né, que é o Cadastro dos Empreendimentos Econômicos Solidários, que tem como objetivo geral garantir o reconhecimento público aos empreendimentos econômicos solidários. Ele foi criado e é operacionalizado pela SENAS, que é a Secretaria Nacional de Economia Solidária. Ele tem, principalmente, como potencial reconhecer os trabalhadores, né, que estão organizados nos princípios da economia solidária, e tem muitas iniciativas de agricultura urbana que estão organizadas dessa forma, né? Pode passar. No âmbito do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, existe o Cadastro Ambiental Urbano, que é um cadastro que tem o objetivo de levantar áreas verdes urbanas em geral. Nesse momento, só áreas públicas, né? Ele é criado pelo Ministério e é operacionalizado pela gestão municipal. Então, é uma informação que tem que passar pelo conhecimento da gestão municipal. E muitas áreas de agricultura urbana estão reconhecidas nesse processo como áreas verdes, né, no ambiente urbano. Pode passar. No âmbito do Ministério do Desenvolvimento Social, então, a gente tem o cadastro único, né? E aí a gente já teve a oportunidade de ouvir a Janja na mesa de abertura dizendo, né, o quanto ele não é capaz de reconhecer, né, a atividade do agricultor urbano. É um cadastro criado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e operacionalizado pela gestão municipal.
Então, tem informações nesse cadastro que podem induzir a gente a chegar a essa ideia de que aquele sujeito é um agricultor urbano. Então, quando ele declara que ele vive no ambiente urbano e declara que a atividade principal é com a agricultura, a gente pode deduzir que seja um agricultor urbano, né? Mas pode ser que seja uma pessoa que mora na cidade e exerça a produção na área rural, né? Um empregado rural. Então, ele não basta, não é suficiente para ajudar a gente nesse reconhecimento do sujeito agricultor urbano, né? Ele é um cadastro voltado para identificar quem são e como vivem as famílias de baixa renda no Brasil. Pode passar, por favor. E ainda no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Social, mais recente agora, eu acabei me esquecendo de falar no começo, mas esse tema do cadastro, ele exigiu do grupo de trabalho do Programa Nacional uma reunião específica, né? Então, como encaminhamento de umas das reuniões, a gente se viu na necessidade de se debruçar especificamente sobre esse tema, né? E nesse momento onde essa conversa foi feita, ainda não existia esse cadastro da Estratégia Alimenta Cidades, que é uma estratégia assinada também em parceria do Ministério do Desenvolvimento Social e do MDA, né, que promove um conjunto de ações para fortalecer a segurança alimentar e nutricional nos municípios, né? E a agricultura urbana, ela é um dos eixos dessa estratégia. Então, nesse momento da criação do mapa, onde a gente vai ter a oportunidade de identificar onde estão os equipamentos de segurança alimentar e nutricional daquele município, para que esse município possa construir as suas estratégias de promoção da segurança alimentar, né, de onde, em qual território, onde tem um deserto e um pântano alimentar para ele fazer essa atuação. A agricultura urbana, as iniciativas de agricultura urbana de produção de alimento saudável também vão ser reconhecidas como equipamentos de segurança alimentar nos territórios, né? Então, assim como bancos de alimentos, restaurante popular, esse equipamento que é a horta, né, o espaço de produção, ele também, nesse cadastro, vai ser reconhecido como um equipamento capaz de promover segurança alimentar no território. E aí... Não, pode passar. Pronto. Toma uma olhinha. Aí eu fiz esse quadro porque eu acho que é o que nos permite juntar essas informações para refletir como é que a gente pode se apropriar do que já existe para avançar, né, num caminho possível. Então, o CAF, ele é um instrumento efetivo, né? No âmbito do GT, nesse primeiro ano, a gente pôde acompanhar o aumento da inserção da agricultura urbana dentro da CAF, né? A quantidade de agricultores urbanos que foram possíveis de ser incluídos, e são esses agricultores urbanos que se enquadram nos critérios já existentes, né, que caracteriza a produção no âmbito familiar, né, principalmente a gestão da produção no âmbito familiar, os critérios de renda. Então, tem uma boa parcela na agricultura urbana que cumpre esse perfil do CAF, e esse ano a gente observou, né, teve esse movimento de inclusão desse público dentro do cadastro da agricultura familiar. E aí o desafio do cadastro, que é aquilo que se distancia um pouco da realidade do que é a agricultura urbana, é a questão da renda familiar, as iniciativas coletivas que não atuam nessa perspectiva familiar serem contempladas por esse cadastro, a capilaridade e a capacidade da rede emissora que está nessa perspectiva da atuação mais na área rural, né, que precisa passar por esse processo de assumir a cidade também como um lugar de atuação. Enfim, o CADISOL, ele é um instrumento efetivo para reconhecer uma iniciativa de agricultura urbana, mas aquela que se desenvolve na perspectiva da economia solidária, né, com esses mesmos princípios dos empreendimentos. E aí o maior desafio é que os coletivos de agricultura urbana, né, as iniciativas se reconheçam como empreendimento econômico solidário. Então, às vezes, eles atuam nos mesmos princípios, na mesma perspectiva, mas não se reconhecem. E esse é um desafio de fazer o acesso a esse cadastro se o sujeito não compreende que ele pode compor, né, esse perfil de beneficiário no CADISOL.
E aí, então, o outro desafio é moldar o acesso que o CAD-Sol dá para as políticas de agricultura urbana, né, para as coisas que favorecem o desenvolvimento da agricultura urbana. Então, o CAL ele é efetivo apenas para a identificação de áreas públicas de agricultura urbana, então é só a área, não diz sobre os sujeitos e como a iniciativa acontece, né? E aí o desafio é que a gente consiga incluir informações que também permitam identificar o perfil do agricultor que compõe essa iniciativa, né? É um cadastro que fala apenas da área. O CadÚnico, ele não é um instrumento efetivo para levantar essa informação específica do perfil, e o desafio é a gente propor, nesse momento que o cadastro está sendo enxuto, simplificado, propor a inclusão de uma informação que torna ele mais amplo e complexo, né? E aí, por fim, a plataforma Alimenta Cidades é um instrumento efetivo para a gente poder fazer essa identificação da localização, do tipo de iniciativa e do perfil desses sujeitos, mas ela é uma plataforma que ainda tem o desafio de estar em construção, de ser operacionalizada pela gestão municipal. Então, essas iniciativas de agricultura urbana têm que ser de conhecimento da gestão municipal, de incluir todas as informações que são pertinentes. Então, estar aqui nesse espaço com vocês, ouvi-los durante esses dias, é uma oportunidade da gente entender quais são essas informações importantes, pertinentes, que devem compor esse cadastro que está em construção. E, por fim, ampliar para todos os municípios brasileiros, né? Hoje, esse cadastro ele vai acontecer no âmbito dos 90 municípios que estão dentro da estratégia, que vai passar por uma ampliação para 1.000 municípios, mas a gente tem mais de 5.000 municípios brasileiros que a gente pretende que possa usufruir desse sistema e facilitar esse acesso à informação e ao reconhecimento dos sujeitos da agricultura urbana. Pode passar, por favor. Então, por fim, né, as possibilidades de avanço aí na inserção da agricultura urbana em políticas públicas e sociais, a partir dos sistemas de cadastro que a gente tem, até que a gente possa construir algo ideal específico da agricultura urbana. Então, seria avançar na definição dos sujeitos. Então, esse estudo que a gente iniciou vai nos permitir moldar posteriormente um cadastro que seja específico a esse perfil que a gente identifica e na regulamentação da lei expõe como sendo o sujeito, né, agricultor urbano, engajar a gestão municipal para o cadastramento das iniciativas de agricultura na plataforma Alimenta Cidades, ampliar a inserção da agricultura urbana no CAF, que já é uma realidade, já vem acontecendo, para a gente fortalecer, e fortalecer a participação social no grupo de trabalho do Programa Nacional, né? O decreto que institui o programa, ele prevê, garante o assento da sociedade civil por meio da participação do Conselho. Então, são 2 representantes de cada um dos 4 ministérios e mais 2 representantes do Conselho. E essa participação ela é fundamental para que a gente possa aprofundar esse debate, fazer essa construção conjunta, né, e garantir que o que a gente esteja construindo enquanto política pública esteja alinhado com o que é a demanda na ponta, né? E, mais uma vez, estar aqui com vocês, ouvi-los e poder compartilhar é uma chance da gente construir isso juntos, e a gente fica muito feliz e grato por isso. Obrigada. Muito obrigada, Elisa. Acho que tem muitas coisas importantes e realmente a serem discutidas, né, entre governo e sociedade civil. Por exemplo, quem representa quando a gente fala, né, dessa questão cadastro, sujeito, e acho que a gente traz um caldo bem diverso, né, nesses últimos dias. Mas eu vou passar de imediato também para a Raquel, para dar continuidade, né, a gente entender melhor o que por dentro do próprio programa, né, Nacional de Agricultura Urbana, mas a partir também de um ministério específico, o MDA, não é, o que se põe à mesa. Raquel, por favor, super obrigada. Boa tarde a todos, todas, todes. Obrigada, primeiramente, aí ao coletivo pela oportunidade, né, de estar participando, trazendo aqui, né, as ações aí do governo federal em relação a essa questão da agricultura urbana. Hoje eu venho aqui falar em nome, né, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, mas, mais que isso, eu venho representando, né, o grupo de trabalho ligado aí ao Programa Nacional de Agricultura Urbana e Periurbana, né?
Esse grupo de trabalho ele vai ser instituído em 2023, né? E aí eu acho que você já pode começar, Luísa. Esse grupo de trabalho, então, ele vem ser instituído aí a partir de 2023, né? Quando há a institucionalização do programa, né, de agricultura urbana e periurbana. A partir daquele momento, a secretaria e a coordenação estava com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e aí a coordenação desse grupo de trabalho passa agora, em 2025, para o Ministério do Desenvolvimento Agrário, né? A gente tem aí a boa prática de fazer circular a coordenação dentre os ministérios participantes. E aí um pouco aí, né, desse histórico da evolução das políticas aí voltadas à agricultura urbana e periurbana dentro da política pública, né? É importante ressaltar, né, que entre 2018, né, e 2022, no desgoverno anterior, a pauta se manteve viva através do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, né? Algumas ações, algumas atividades foram desenvolvidas pelo Ministério durante esse período, e tudo foi resgatado e incorporado, né, junto ao Programa de Agricultura Urbana e Periurbana, quando ele é instituído em 2023. Né? Em 2024, a gente começa, de fato, a operar, e em 2024 ainda, né, o programa ele é lançado antes do plano, né, em 2024 vem o Plano Nacional de Agricultura Familiar, Agricultura Urbana e Periurbana, e que está ainda em processo ainda de melhorias, de fortalecimento até então. Pode passar. Aqui tem uma breve retrospectiva, né, desse período, e a Luísa já tinha apontado, a gente meio que usa uma apresentação padrão em alguns momentos, né, de algumas historicidade que tem todo esse trabalho. E aí eu queria chamar a atenção para alguns momentos importantes, né, dessa linha do tempo, que né, principalmente agora em 2025, né, vamos chegar, para não estourar muito tempo, vamos chegar aqui mais para o fim de 2025, que é o momento que a gente está, né, para o planejamento que a gente tem feito agora, né, iniciamos agora em abril desse ano. Quem faz parte hoje, né, do programa? O Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério do Trabalho e Emprego. Né? A pauta da agricultura familiar, como todos sabem, todos vivem isso, ela é muito mais ampla que esses ministérios. Né? Quer dizer, se a gente for pensar em termos do que essa questão da agricultura urbana envolve, passa muito para além disso, né? Então a gente teria que ter vários outros ministérios atuando aí dentro desse grupo de trabalho e trazendo suas políticas e alinhando as políticas para promover a agricultura urbana e periurbana, né? Mas nesse momento são esses 4 ministérios que atuam, e a gente, entendendo que essa pauta é ampla, está trazendo outros ministérios que a gente entende que são chaves para esse processo, né? Então o primeiro deles é o Ministério da Saúde. Né? Porque quando a gente fala em agricultura urbana, a gente está falando em saúde, né? Não só em segurança alimentar, né? Não só em agricultura, em geração de renda, mas a gente está falando muito mais que isso, a gente está falando em saúde. Então, uma das ações que a gente tem, nesse momento, tentado capitalizar é trazer o Ministério da Saúde para dentro, porque a gente está falando de hortos terapêuticos, a gente está falando de hortas aí que existem em vários postos de saúde, né, em unidades de saúde, a gente está falando de farmácias vivas. Então, a gente entende que o Ministério da Saúde é um grande parceiro nessa luta pela agricultura urbana e periurbana. Né? Um outro ministério também que a gente está trazendo e tem buscado trazer para dentro dessa discussão é o Ministério de Minas e Energia. Né? Aí vocês vão perguntar, mas por que esse ministério? Né? Porque o Ministério de Minas e Energia ele tem uma atuação forte nos centros urbanos por conta das linhas de transmissão, né? Aquelas áreas de servidão que em vários municípios brasileiros, né, vários municípios brasileiros são cortados pelas linhas de transmissão e possuem longas áreas de servidão.
né? E essas áreas de servidão, em várias cidades do Brasil, têm sido utilizadas para a prática de agricultura urbana e periurbana, né? Então, nada mais interessante para o Ministério de Minas e Energia que usar viabilizar o uso dessas áreas de servidão para alguma atividade inclusiva. E aí a ideia é fazer, criar as condições de que essas áreas elas sejam aptas para a prática da agricultura urbana e periurbana. E é no bojo desse processo, né, que a gente entende que, então, o Ministério de Minas e Energia ele pode, para além disso, né, para além dessas áreas de servidão, potencializar bastante a agricultura urbana e periurbana nos centros urbanos, né? Esse é o nosso entendimento e é por isso que a gente traz eles para dentro também, né? O Ministério da Agricultura também está sendo convidado a participar, né, desse nosso GT, por entender que ele também é promotor da agricultura, né, não só nós do Ministério do Desenvolvimento Agrário, mas também o Ministério da Agricultura, ele pode viabilizar e ele pode apoiar, né, todo esse movimento de agricultura urbana e periurbana. Passa para mim, Luísa. Então, essa daqui é a Luísa já tinha passado, mas eu acho que aqui eu só queria destacar o seguinte, como que a gente trabalha, né? A gente trabalha a partir de eixos, né? Então, são esses eixos, que é o reconhecimento do sujeito, construção e disseminação do conhecimento, acesso à terra, estruturação e organização da produção, comercialização, abastecimento, gestão, governança local. Tá? O eixo transversal, a gente meio que tirou ele, porque cabe tanta coisa dentro do eixo transversal que ele acabava ficando invisibilizado. Né? Passa para mim, Luísa. E até então, né, o Programa Nacional, então, ele está chegando. Esses são dados do final do ano passado, né, a 87 cidades por parte do Ministério do Desenvolvimento Social, né, 30 cidades com as ações do Ministério do Desenvolvimento Agrário, mais 9 cidades com as ações do Ministério do Meio Ambiente. Passa para mim. E aí a gente tem as ações do Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, que estão focadas, estão focadas não só na assistência técnica, né, prestação de assistência técnica e formação de extensionistas, né, e aí a gente tem os dados aí para 2020, de 2023 a 2025 dos recursos que foram utilizados, né, para essas chamadas públicas que envolvem, né, a agricultura urbana e periurbana, não só direcionadas a esse público, mas a agricultura urbana e periurbana também é beneficiária dessas políticas. Né? A gente tem aí apoiado também, né, as redes de agricultura urbana e periurbana, né? A gente tem tá encerrando agora um TED com a Fiocruz, que foi de suma importância, que a gente entende que foi de suma importância porque veio justamente, né, a fortalecer os coletivos de agricultura urbana e periurbana. Né? Então, inclusive, os resultados vão ser apresentados aí na mesa posterior aí com a Lorena, né? A gente teve também, né, tem a informação junto com o pessoal da Universidade de Brasília, né, a gente apoia aqui o projeto Baraunas, aqui da Federal Rural de Pernambuco. Então, a gente tem procurado aí fortalecer de várias formas essa questão da formação e da extensão. Tá? Uma outra ação que a gente tem ali dentro do Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, são os quintais produtivos. Nossa, como passa rápido o tempo. A gente tem aí os quintais produtivos. Hoje a gente está contando aí, né, com cerca de 290 quintais produtivos aí, em áreas periurbanas, principalmente. E a gente ainda tem o CAF, né,
que vocês todos conhecem, o instrumento que a gente sabe, cadastro que a gente sabe que tem vários problemas, né? Mas que a gente conseguiu emitir até agora, esses dados são recentes, são desse mês, 48 mil CAFs para agricultores urbanos e periurbanos. Se a gente considerar que até final do ano passado era 27 mil, a gente deu um salto bem grande esse ano, né? E se tudo correr bem, vamos saltar mais ainda. Passa para mim. A gente tem as ações do Ministério do Meio Ambiente, que envolvem principalmente a questão da compostagem, tá? Tem 9 projetos sendo fomentados aqui em todo o Brasil, né, em diferentes áreas. A gente tem ainda várias ações do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que depois a Elisa até pode ajudar aqui, né, a tirar dúvidas, a esclarecer melhor, que envolve a estratégia Alimenta Cidades, com os diferentes cursos de formação em EAD. Também tivemos o prêmio, né, que várias experiências aí do coletivo conseguiram alcançar, né, que tiveram validadas e fortalecidas suas iniciativas. Pode passar, passa para mim. Pode passar. E aí eu queria destacar mais aqui ao final, agora, o planejamento que a gente fez esse ano, tá? Vocês podem perceber que as principais iniciativas aqui são vinculadas ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e ao Ministério do Desenvolvimento Social, que são os 2 ministérios mais atuantes e mais fortes hoje nessa pauta. Como eu falei, a gente está buscando fortalecer essa pauta em outros ministérios também, mas hoje quem tem mais ação é o Ministério do Desenvolvimento Social e o Ministério do Desenvolvimento Agrário. E aí a gente parte daqueles eixos que eu tinha falado anteriormente, tá? Então a gente o MDS aí está tocando essa questão do mapeamento das experiências, né, de agricultura urbana e periurbana e da construção da conceituação de agricultura urbana e periurbana, né, como a Elisa já trouxe e já foi feito esse debate aqui anteriormente, né, porque para a gente, enquanto gestora, é fundamental saber quem são, né, e onde estão, porque é a partir daí que a gente vai conseguir definir mais claro qual tipo de política, qual a melhor política, onde essa política tem que chegar. E a gente hoje tem uma fragilidade ainda, né, em termos de estatísticas sobre esse público das políticas públicas, né? A gente tem muita informação, mas essa informação ela ainda está muito dispersa, né? Não é, por exemplo, que nem na agricultura familiar, né, que a gente tem um censo agropecuário e que está materializado lá no IBGE e que você consegue saber exatamente onde estão e quem são. Hoje ainda a gente não tem isso para a agricultura familiar, estamos lutando para ter, né? Vamos chegar um momento que a gente vai conseguir isso, né? Porque isso é de suma importância para a gente desenhar as políticas e para reivindicar dentro dos ministérios políticas públicas. É esse conhecimento que vai viabilizar, que vai potencializar a ação de vocês nos territórios, tá? A gente também tem uma série de ações aí de construção e disseminação do conhecimento, né? Tem todas as questões voltadas aí à assistência técnica, né? Os editais para assistência técnica e os editais que estão sendo lançados aí para a sociedade civil, que a gente chama carinhosamente de Miroski, né? A gente tem também vários cursos de elaboração de materiais, a criação de material pedagógico, aí, principalmente pelo Ministério do Desenvolvimento Social, né? E o apoio aí a eventos ligados à agricultura urbana e periurbana, né? Como esse evento aqui, né, que teve apoio dos 2 ministérios, né? E também a gente vai ter agora em setembro um outro encontro, que vai ser um encontro dos projetos ligados ao Programa Nacional de Agricultura Urbana e Periurbana, né, onde os projetos que a gente apoia vão estar apresentando suas experiências, e aí a gente também, né, já convidou o coletivo aí para participar desse momento e compartilhar o que está sendo tirado aqui, né, nesse encontro que vamos fazer lá em Brasília. E aí a gente tem o acesso à terra, principalmente com esse ACT, com o Ministério de Minas e Energia, que é o Hortas em Rede, para fomentar a agricultura urbana e periurbana nos... Passa para mim, Luísa. E só para a gente fechar, né, também temos aí o eixo de estruturação, comercialização e governança local, né? E aí eu queria destacar, né, aqui
a questão da implantação de sisteminhas aí pelo Ministério do Desenvolvimento Social, a possibilidade do fomento a crédito, do fomento e do crédito, né? O Ministério do Desenvolvimento Social ele está buscando aí um modelo para incluir a agricultura familiar e a agricultura urbana dentro da política de fomento urbano, né? E o Ministério do Desenvolvimento Agrário, a intenção é que nas próximas edições do Plano Safra a gente consiga emplacar aí uma linha voltada à agricultura urbana e periurbana, tá? Também tem a integração da agricultura urbana nos equipamentos públicos, né? Com o MDS. E aí, aqui na comercialização, queria destacar 2 pontos positivos, 2 pontos, né, que para a gente é positivo, que é facilitar aí, né? A gente está buscando uma ação de facilitação do acesso da agricultura urbana ao PAA. A ideia né, a gente está buscando isso, é a inclusão da agricultura urbana no PA através do CAD único. Então, o agricultor urbano que se for fazer parte do CAD único, ele terá a possibilidade ou a facilitação para entrar no PA. Tá? Isso é uma coisa que a gente está negociando e que, se tudo der certo, vamos conseguir em breve essa inclusão. Aí a participação da agricultura urbana nas feiras da agricultura familiar é outra ação que a gente está também começando, né, a emplacar, então condicionando apoios a eventos, desde que nas regiões onde esses eventos sejam apoiados, onde houver agricultura urbana, né, que essa agricultura urbana tenha estandes dentro dessas feiras, tá? Então isso é uma coisa que a gente também já está começando a fazer. E aí, dentro da governança local, eu queria destacar principalmente a questão das audiências públicas que estão sendo pensadas aí em todos os estados, principalmente no final desse ano, próximo ano, tá? Para discutir agricultura urbana e periurbana. A ideia é tentar realizar isso através, né, das secretarias, das superintendências do Ministério do Desenvolvimento Agrário. A gente tem superintendência em todos os estados, né? Então, a gente pode aí conseguir, através dessas superintendências, junto com os coletivos e com vocês, né, puxar essas audiências e fortalecer as iniciativas aí de agricultura urbana nos territórios. Então, gente, isso que está planejado, eu sei que ainda são ações tímidas, né? Mas, assim, pensando nos desafios e nas expectativas, eu entendo que a agricultura urbana ela cresceu muito depois da pandemia, né? Não só pela pandemia em si, que possibilitou aí a ampliação das hortas, dos equipamentos públicos, mas também porque com esse novo governo o tema da fome voltou, e quando a gente fala em fome, né, em segurança alimentar, a gente está falando de agricultura urbana. Então, assim, o potencial que o tema tem, ele é muito grande nesse governo, né? E a gente percebe que é um tema que está entrando na agenda dos vários ministérios. E uma outra porta de entrada para esse tema também é a questão da agricultura urbana como elemento para mitigar os impactos das mudanças climáticas, né? Então, a gente entende, todo mundo percebe isso no dia a dia, né? E com essa questão das mudanças climáticas vindo à tona, eu tenho que fechar. Com a questão da mudança climática vindo à tona, né, essa pauta ela também sai fortalecida, né? Então, a importância aí da organização, dos coletivos, da participação, né, reivindicando espaço e reivindicando política pública, porque eu entendo que o ambiente é propício. Tá, gente? Obrigada. Desculpa te ter passado o tempo. Super obrigada, Raquel, e obrigada, né, ao MDA. Eu acho que põe, na verdade, engrossa, né, o caldo de muitos elementos, questões e muito interessante ver como que por dentro também de um ministério essa pauta vai sendo, mesmo que na intenção, né, colocado. A gente também vai sentindo também, ao mesmo tempo, provoca da gente pensar por que outros ministérios não estão, né? A gente falou tanto da cidade, não temos o Ministério das Cidades, por exemplo, né? Então, cadê? E a gente sabe, né, inclusive na própria Secretaria Nacional das Periferias, né, que tem, enfim,
mas eu não vou, a gente vai ficando, né? Mas eu quero super agradecer ao governo, acho que é importantíssimo a gente, né, ter esse conhecimento, né, para dialogar. Como a gente falou no primeiro dia do encontro, a gente tem um governo que a gente pode sentar à mesa, né, conversar, e não que quer nos matar, como existiu, né, recente. E aí, gente, eu vou passar a palavra agora para a Ana Santos, do SEM. Ela vai se apresentar e fechar inicialmente essa mesa, né, para depois a gente partilhar, né, a palavra. Ana, por favor, bem-vinda. Obrigada. Boa tarde a todas e todos e todos. Sim. Já está quase dormindo. Aí a gente dorme, né? Depois do almoço, a luzinha apagada. Boa tarde a todos, todas e todes. Dá licença, a mesa. Que bom estar numa mesa com muitas mulheres, companheiras. Eu queria iniciar numa apresentação onde que eu traga uma visão da Rede Carioca de Agricultura Urbana e do SEM, porque não dá para pensar uma apresentação não dialogada, né, nessas duas esferas. Mas, antes de tudo, eu peço licença a vocês, um salve para Luiz Poeta, da Serra da Misericórdia, do Verdejá, presente. E a sua poesia, que para a gente faz sempre muito sentido, mesmo tendo sido escrita há muito tempo, há mais de 15 anos. Entre balas e fumaça, Zona Norte Rio, a Serra da Misericórdia se lança em seu maior desafio, verdejar. Muito obrigada. Eu me chamo Ana Santos, sou uma mulher preta, estou com os dreads que eu mesma produzi, com a camisa do Enal, essa camisa linda, com uma saia estampada. E fico muito honrada, agradeço a Juliane e ao todo o coletivo do Quinal, porque ocupar esses espaços para a gente, enquanto mulher preta, favelada, feminista, é um espaço que a gente sabe que não é fácil e só se abre quando a gente está entre os nossos coletivos. A Rede Carioca de Agricultura Urbana, a Rede CAU, que está aqui, né, para ninguém esquecer, é uma rede organizada que há mais de 15 anos constrói articulação política territorial. Essa rede, composta por pessoas como eu, agricultora, por instituições, por universidades, por quintais, por lajes, a laje da Val, quintal da Dona Josefa, construída num cotidiano onde eu posso aqui citar 3 esferas. A primeira esfera do cotidiano é porque, como traz aí na tese da nossa amiga Muxu, é quando a gente está tomando café, a gente está fazendo política, é quando a gente se reúne e que a gente tem o cotidiano de se reunir e de construir alternativas de bem viver de uma maneira organizada e entre nós. E quando eu digo entre nós, moradores, entre nós, pessoas que vêm pensando formas de resistência nessa cidade. Um segundo eixo muito importante é que a gente toma café, mas a gente também trabalha pra caramba, porque esse café ele é político. Então, os grupos de trabalho da rede, como o SPG, o Sistema Participativo de Garantia, que é o que nos dá a possibilidade de validar a nossa produção, e que, como a Berna diz, para o agricultor que não tem nem os direitos à terra, que não tem nem um documento da sua terra, e ele passa a ter o documento do seu SPG,
que a gente sabe também como é que é atravessado, porque se não fosse essa participação de garantia, a gente não teria dinheiro, por conta de todos os atravessamentos, porque a gente sabe o que é para ter aquele selo de orgânico, de um agricultor que sempre viveu da terra e que, quando aparecem oportunidades, ele não está preparado para isso. Assim como os grupos de jovens, de mulheres, de uma organização que se faz nos espaços de representação, seja no controle social, né, Berna? Como você diz, uma cidade que não reconhece que tem agricultura urbana, logo, como é que é ter cadastros e pensar em acessar outros mecanismos se a própria cidade não reconhece a nossa agricultura? E aí, esses mecanismos, a partir do Conceia municipal, nos abrem as brechas a partir da insegurança alimentar. Quando a gente vai discutir no plano diretor da cidade, e aí mais uma vez eu preciso citar a companheira, que pela primeira vez aparece o nome alimento no nosso plano diretor. Esse processo foi muito doloroso na pandemia, foram muitos entraves, e a gente viu a Serra da Misericórdia, que eu vou falar mais para frente, assim como as próprias vargens, perderem seus títulos de APA e de APARU, onde foram apresentadas 84 emendas e somente 4 foram aprovadas. Mas também falar da luta pelo PNAE, pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, e que foi uma luta árdua e que até hoje a gente vibra por 2 agricultores que conseguem ter uma representação, porque a gente sabe também que não é fácil, e aí, ao longo dessa discussão, eu vou trazendo. E aí, falar da política municipal e da política estadual, que existe, mas que nunca saiu do papel. E é importante trazer, né, todos esses elementos de uma rede autogestionada, movida por nós, num cenário que eu já disse que, além de não ser reconhecida a cidade, onde o governador, os 3 últimos foram presos, onde de 2017 a 2020, a gente passa por um processo entre Crivella, Whitson e Bolsonaro. Então, será que todos esses caminhos nos levam a produzir comida de verdade na cidade de uma maneira bem tranquila, favorável e fortalecida? De que forma? Eu quis começar com a Rede Carioca, e aí eu acho que é importante citar o PA, que o primeiro PA, Dona Belinda, de um quilombo urbano, e que a gente vibra por isso, mas que falar da Rede Carioca, e que eu peço muita licença para falar, é falar do 100. E aí é o meu lugar de fala, diretamente. Eu sou uma das fundadoras do Centro de Integração na Serra da Misericórdia. Eu estou falando do complexo de favelas que fica entre a Penha e o Alemão. A Serra da Misericórdia, para quem não sabe, compreende 3 maciços rochosos, que está no Morro da Penha, do Alemão e do Juramento, onde tem mais de 47 quilômetros de terra, mais de 20 nascentes e uma pluralidade de produção agrícola e animal histórica. Como dizem, favela é quilombo. Mas essa Serra da Misericórdia tem uma pedreira que continua explorando a terra há mais de 7 décadas, exterminando todo e qualquer respiro de vida, porque você imagina o que é uma pedreira que explode pedra, e que solo é esse e que vida é essa? Trazer esse território de terra
é trazer a nossa resistência. A gente planta em pedra, a gente planta no morro. É também trazer um território que chega à política pública, da segurança pública, que inclusive é o segundo maior orçamento público, é o gasto com a segurança pública do estado do Rio de Janeiro. E essa segurança não é para cuidar da gente, e nem para fortalecer as nossas águas e nascentes da pedreira, que nem pode mais explorar. Essa segurança, ela chega de mão armada. Ela chega atirando como se não existisse ninguém. Onde a Serra da Misericórdia, por muitos, é conhecido pelos corredores do Alto, onde muita gente diz os bandidos estavam fugindo. E eu preciso trazer esse território, e iniciei com essa poesia, para fazer a gente também refletir como, diante de tantas ausências de um básico, de uma luta por garantias de direito, pelo direito de ir e vir, pelo direito a acessar uma casa, uma moradia digna. E aí vocês, né, e foi muito especial ouvir as experiências de que é a horta ou a casa, né? E quando a gente não tem acesso a nenhum dos dois, mas luta pela horta e luta pela casa e luta pela escola. E esse 100 que nasce, em contraponto a toda essa realidade, assim como muitos de vocês aqui, companheiros e companheiras, esse 100 nasce e trabalha 4 eixos. 4 eixos. Um é as infâncias, porque a gente precisa fazer com que as crianças voltem a sonhar. Tem uma criança, Dudu, ele virou e falou: tia, no meio da aula da Escola Popular de Agroecologia, eu agora entendi por que é meio ambiente. Porque a gente só tem a metade, né? 8 anos de idade. Essa Escola Popular de Agroecologia, eu lembro uma vez que a gente recebeu a visita de estrangeiros franceses e eles perguntaram assim: mas por que escola se tem uma escola? Porque essa escola precisa dar conta das crianças que saem 2 horas da tarde, 2h30, de uma creche que libera meio-dia, porque a gente não tem mais creche que libera às 5 horas da tarde. Para dar conta de complemento da alimentação e de todo o atraso escolar. Para dar conta do amor à terra, do amor à Serra da Misericórdia, porque ela não é violência. Ela é resistência. O segundo eixo de trabalho é a produção agrícola e animal. Mas a gente não tem terra, a gente está lutando por terra. São mais de 47 quilômetros de terra, mas o Verdejar que está aí representado, aqui o 100, já foi expulso da terra, porque a gente vai sendo jogado. E aí tudo que a gente faz com muita luta, a gente também perde. Então, essa produção agrícola e animal, a gente produz tilápia, a gente produz galinha, pato, porque a gente precisa comer bem, porque a comida não está chegando, porque está caro o alimento, porque está cheio de veneno. Então, a gente precisa retomar esses valores de voltar a plantar. E falar de clima, né? Porque, como a companheira trouxe mais cedo, como a agroecologia é responsável pelo clima. E como diz a minha amiga Giovana, das Vargens, morar para plantar, morar para vir viver, morar pelo clima. Um terceiro eixo é o coletivo de mulheres, porque toda vez que a gente está com as crias, a mãe chega, a família chega. E esse diálogo com as mulheres, a partir do SUS, ele se torna fundamental, porque a gente precisa falar de saúde e não mais de doença. E as práticas integrativas do SUS,
é algo que potencializa muito numa esfera nacional. Mas o que chega na esfera municipal, e aí a FAG mapeou que de mais de 20 chegam, são 29 chegam 5. Isso na Zona Oeste. Na Zona Norte chegam 2. Então, trazer esses elementos também é como que a gente que está no miúdo, no chão de trabalho, como que isso que está grandão aqui sendo construído e todos esses valores chega para a gente. E a outra prática, mulheres, crianças, produção agrícola. E a outra, mulheres, crianças, produção agrícola. E a escola, né? Que eu falei. Então, eu falei todas elas. E a cozinha solidária, a última prática, a quarta prática. Que nasce a partir das nossas relações, das nossas necessidades. E essa cozinha solidária, coletiva e solidária, muito potencializada por um dos GTs que a Rede Cal move, que é o GT Processadoras, ela foi fundamental para dar conta de desperdícios ou da falta, né, de apoio nessa distribuição, porque o nosso agricultor Jorge Cagia está lá no alto, e como é que ele faz para o caqui descer? Então, nessas nossas articulações, a gente consegue também conectar e processar. A cozinha solidária, a gente inclusive acessou. Mas a gente não deu conta, infelizmente, porque era um valor que não dava para a gente na questão da distribuição, e o que a nossa companheira Beta traz. Quem é que remunera as mulheres? Porque sempre nós temos que fazer um trabalho voluntário para uma política pública chegar. Então, dado aí os desafios de acesso à terra, acesso a uma água potável, acesso ao direito de ir e vir, porque o primeiro dia do evento eu não estive aqui, porque teve operação policial e eu não pude passar. Então, isso é sério, o direito de ir e vir, o direito a essa cidade. E que cidade é essa, né, que colocaram que a gente quer? Eu quero uma cidade que pelo menos eu consiga ir e vir, que o Uber possa vir na porta da minha casa, que a minha água não seja contaminada, que o meu solo tenha a propriedade com o nome do nosso coletivo e que não seja uma área, como as pessoas dizem, de ocupação irregular e casas e vidas subhumanas, como está no IBGE. E falar também de como que quando chega uma política do quintal produtivo, que foi uma luta, inclusive, a partir da Marcha das Margaridas, que a gente do Rio de Janeiro se organiza para estar, que ela possa chegar no quintal da Leildes, que ela possa chegar no quintal da Chiquinha e que ela possa chegar sem atravessamentos, porque chega numa esfera muito grande e que o que chega no final é um funil. E a gente está cansada também de chegar só o funil no final, porque esse funil não dá para a gente fazer agricultura urbana como a gente merece, como a gente precisa. A gente está falando de racismo ambiental, a gente está falando de violações de direito, mas de uma luta por soberania popular nas favelas, na cidade, nas periferias. Eu aqui vou encerrando a minha fala, agradecendo, mas queria trazer Sânia Souza, uma companheira do Quilombo Urbano, que, diante de uma caravana nossa, do Júlio das Pretas, em 2016,
ela se inspira e traz. Eu peço licença para compartilhar. Ao solo da terra preta. A terra, o solo. O que tiramos dele? O que deixamos nele? Enterra-se mudas, colhe-se alimento. Enterra-se dor, colhe-se sofrimento. O mesmo solo da terra preta, o mesmo solo da mãe preta, que se alimenta contemplando a vida, que chora e não vê secar a ferida. O mesmo chão que aglutina alegrias, o mesmo chão que não se vê saídas. Olhando para as árvores, eu respiro feliz. Olhando para o sangue, eu me revolto e não revido por um triz. Como pensar? Gente planta, gente morre, gente se alegra, gente sofre. Todo dia, toda hora. Como? Verde como esperança. Sânia Souza. Muito obrigada. Inclusive Sunny, né, que era para estar aqui junto com a gente, então uma das que não conseguiu chegar, é uma das mulheres que inclusive corre risco, não é, de morrer por plantar na cidade. Eu acho que é importante a gente saber disso. A gente falou no primeiro dia, e quando se fala em política pública, entender que muita gente morre por plantar na cidade, não é? Ela precisou sair do seu território ameaçada, não é? Não estou falando por ela, né? Estamos a lembrando, né? Mas das nossas Sanes, né? Das nossas Leildes, Donas Franciscas, que tantas existem, e em Terra de Marielle, né? Então é isso. Pessoal, a gente tem um tempo, sim, tá? Para partilhar a palavra, né? As trocas. Eu só vou pedir também que o pessoal da organização me ajude, né? A entender esse tempo que a gente tem para a gente realmente, né, oportunizar esse momento, e também lembrando que depois a gente também tem as rodas de conversa, de livre adesão, que é como um espaço não que quebra isso aqui, mas continua, né? Então, por favor, eu vou pedir ajuda para minha ajuda, ver quem é que gostaria de trocar a partir de tantas coisas que foram aqui colocadas, lembrando também dessas representações, né? A gente teve a importante, inclusive, historicização da Beta, né? Enquanto Conceia Nacional, um espaço que foi uma janela, né, de oportunidade política para a agricultura urbana importantíssima, que representa, né, as demandas, né, o controle social, a sociedade civil conversando com o governo, não é? E o território, os territórios, não é? As sujeitas desse território, o que acontece no território, como a gente tem visto. Então, tocados e tocadas por tudo isso, eu pergunto quem é que gostaria, não é, de colocar alguma questão ou algo. Vou pedir que levante a mão. Aqui a gente já viu o Elisandro. E eu vou fazer assim, eu vou pedir para cada um venha aqui.
a gente passa o microfone. Eu vou pedir que a gente lembre, né, dessa possibilidade do tempo também para, né, não, né, ser objetivo, para também oportunizar para mais gente. Bom, cumprimentar a mesa, essas magníficas mulheres e suas trajetórias, e o que nos trouxeram aqui também nessa tarde. E a gente viu também no primeiro dia o pessoal do MDS, né, que é a Eliane, acho que tinha outras representações de governo, e, enfim, eu queria me focar um pouco nisso, embora eu pretendo discutir também depois, na sequência, as questões das políticas municipais, que interagem com isso, né? Mas eu acho que quando a gente discute políticas públicas, a gente também está, direta ou indiretamente, discutindo aquilo que era objeto das nossas primeiras conversas. Qual é o sujeito, qual é o tipo de agricultura que queremos, né? Então, é muito legal que a gente está vivendo esse momento por si só, né? Mas quando a gente vê, por exemplo, assim, a perspectiva dos editais, das compras governamentais, o enquadramento no CAF, no CAL, enfim, as feiras, a certificação, a realidade que a gente vive, muito poucas das nossas hortas estão em condição de entrarem nessas classificações. Então, me parece que nós estamos, mais uma vez, dirigindo as políticas para aqueles que estão no patamar mais consolidado, e não aqueles em transição ou em início, implantação, que um dia poderão chegar a essa condição de ter lá, né, a sua condição certificada de agricultor familiar ou de produtor, né, com garantia de rastreabilidade, enfim, na linha dos orgânicos, etc. Então, por exemplo, uma coisa que eu vejo muito importante, que aí acaba sendo atendida por organizações do terceiro setor, são pequenos projetos, né? O que as hortas precisam? Será que é possível conceber uma política de pequenos projetos dentro de um escopo amplo que se possa acessar diretamente para aquelas demandas tão pequenas que às vezes é que nem o peteleco no balanço, né? Só um empurrãozinho, que às vezes o que eles precisam, o que eu vejo lá, é uma geladeira para a sua cozinha para poder conservar o chá de hibisco, o frisante. É disso que eles estão precisando no primeiro momento para poder chegar a desenvolver, etc. Então, não vou me alongar, mas eu acho que a gente teria que discutir também, por exemplo, a relação das redes que estimulamos aqui com as políticas públicas. Elas se darão pelos municípios, diretamente via editais, ou as redes terão um papel também nesse sentido? As redes devem se formalizar? O governo tem alguma compreensão sobre isso? Nós temos muitas dúvidas nesse processo. Desculpa se me alongo, mas, enfim, é a oportunidade que temos. Obrigado e parabéns mais uma vez. Só a fila e... Hã? Pessoal, a gente tem uma questão bem pragmática, desculpa, que foi o fato da gente ter se atrasado na programação. A gente tem o próprio espaço da Fiocruz e a disponibilidade, inclusive, né, dos profissionais, dos professores aqui para a gente dar continuidade. A sugestão, tá, na verdade, a orientação, porque também tem um horário de fechamento das salas e tudo isso que estão disponíveis, é que a gente leve as questões para as rodas de conversa. Tá, continua as questões. E aí eu vou pedir isso, que as pessoas que já estão aqui para fazer questões, elas sejam bastante objetivas, mas ao mesmo tempo levem as questões depois. Aí eu vou passar para a mesa para também dar o nosso fechamento e a gente seguir para as rodas, porque a gente continua lá, tá certo? Então eu vou pedir aqui, quem é que está aqui, a gente vai fechar aqui, tá? Vou devolver para a mesa e a gente depois seguir. Boa tarde. Eu sou a Ilma, sou do Rio Grande do Norte e sou da Economia Solidária, né? Lá sou presidenta do Conselho Estadual. E eu acho que o que a mesa trouxe, né, principalmente o MDS, o MDA, né, traz algumas preocupações quando a gente que está lá na ponta acompanhando os projetos e os programas que estão em andamento, vem o cadastro. Nós tivemos apenas um programa com o MDS, que são a implantação de 20 quintais produtivos. E a gente passou quase que um ano para poder cadastrar, né, essas 20 quintais. E qual era a questão? As pessoas tinham medo de perder o Bolsa Família, né? Essa é uma questão. Aí eu acho que isso é uma preocupação e o programa precisa encontrar meios, ferramentas para trabalhar isso.
Uma outra questão, na hora que faz o cadastro, né? Na hora em que a família entra, ela aceita participar, para onde vai essa informação dentro do CadÚnico? Ela agora é uma família que está trabalhando atuando com o programa de quintais produtivos. Aqui a gente tem pessoas, Helenice, Piedade, que vieram de lá e estão nesse programa dos quintais produtivos. Aí a mesma coisa acontece também para as hortas comunitárias. Eu coloco o meu documento e se eu perder? Então, aí onde é para ter 30 famílias, a gente tem 3, tem 5. Então, acho que essa é uma coisa. Aí eu acho que aí é onde está a grande questão do alinhamento dos ministérios. Aí a gente vai para um programa, que é do Ministério do Trabalho, que é o Manuel Quirino, né? De formação. Quem participa do Manuel Quirino recebe uma bolsa de R$200. Por que do Ministério do Trabalho recebe uma bolsa de R$200 e os quintais produtivos e as hortas, né, comunitárias não recebem? Né? Então, eu acho que essa é uma pergunta para a gente se fazer e buscar alternativas para que a gente possa alinhar os programas que a gente está desenvolvendo. Então, para uns, o primo pobre, para outros, o primo rico. Pessoal, eu vou passar então aqui, né, para as nossas amigas, tá? Para a gente ir fechando. E eu vou, assim, a gente quer reforçar de levar mesmo as questões para as rodas e convidar, né, Beta, Ana e principalmente, né, Elisa e Raquel para também compor essas rodas e a gente continuar lá. Vou começar então aqui por Beta, pode ser? Na verdade, eu acho que a gente vai para as rodas mesmo. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e esse trabalho tão importante, essencial e precioso de fazer cada passo para que a gente viva nas cidades e não só more nelas. Eu agradeço muito o trabalho, a dedicação e o compromisso de todas as pessoas, não só pelo que geram nos territórios onde vocês estão, mas pelo que vocês geram para todas as pessoas que nem sabem que isso existe. Obrigada. Bom, agradecer pela oportunidade, dizer que a gente continua disponível para dialogar nos corredores e nos próximos espaços do evento. Dizer que a gente, a despeito de todos os desafios e as contradições que ainda existem, a gente compõe um governo que está determinado a construir e reordenar suas políticas de forma a direcionar as pessoas que mais precisam, né? E a gente reconhece o público da agricultura urbana como sendo essas pessoas que são o foco principal da organização das políticas públicas desse governo. Então, agradecer novamente pela oportunidade, a partir da relação direta e do conhecimento de fato de como as coisas acontecem na ponta, que a gente tem a oportunidade de rever, reconstruir e fortalecer políticas que atendam as pessoas que mais precisam, e esse governo está estruturado nesse sentido. Obrigada. Então, aqui só para fechar, eu acho assim, eu tenho uma trajetória muito vinculada à agricultura familiar, né? Acompanho o MD há muito tempo, e eu fico lembrando lá nos anos 90, sabe, quando a gente via a luta da agricultura familiar para ser reconhecida. Uma trajetória muito similar. Eu acho que não só com a agricultura familiar, mas com muitos movimentos que hoje têm suas pautas, têm seus próprios ministérios lá na esplanada. Então, eu entendo que tudo é um processo. E eu vejo a agricultura urbana nesse processo, passando por esse processo de reconhecimento dos seus territórios, de sua identidade, se organizando, se fortalecendo e conseguindo cada vez mais espaço, né, para ter suas políticas públicas, para ter seu reconhecimento. A minha percepção é essa, é um caminho longo,
muitas vezes muito difícil, algumas vezes um pouco mais fácil, dependendo de quem está no governo, mas é um processo. E eu entendo que a gente está no meio desse processo, né? E os problemas do CAF, é isso, é um processo, porque a gente, enquanto ministério, tem dialogado com os outros ministérios, a gente tem buscado superar esses entraves que a gente sabe que existe, mas que eles são inerentes a tudo isso e que levam tempo para ser resolvidos. Boa vontade a gente tem muita, né? Mas assim, para fazer a coisa acontecer, nem tudo é simples. Existe muita burocracia a ser superada, mas a gente está firme, né? Tem dialogado com os coletivos, tem dialogado com vocês e tem buscado esse alinhamento e tentado fortalecer a pauta dentro do governo. Então, assim, o que eu entendo é que essa ação de vocês e muitas outras vem a fortalecer todo esse processo e eu tenho certeza que isso fortalece a pauta dentro da esplanada e as políticas públicas voltadas à agricultura urbana. Obrigada. Gente, é só agradecer mesmo, agradeço à mesa, a possibilidade desse diálogo, ao Enal, e vamos lá, porque a gente ainda tem muito trabalho para a gente não atrasar mais. Pessoal, antes de só a gente dispersar,